Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Na presença do senhor governador do Estado, Eduardo Leite, damos início ao ato de sanção das leis referentes à alteração sobre taxa de serviços diversos e à instituição do auxílio emergencial de apoio à atividade econômica e de proteção social, bem como estabelece medidas excepcionais de enfrentamento às consequências econômicas e sociais decorrentes da pandemia. Imediato, vamos ouvir o senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Bom, boa tarde a todos e a todas, governador Eduardo Leite, vice-governador Ranolfo, presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, nosso líder de governo, deputado Frederico Antunes. As vossas pessoas, quero cumprimentar a todos e a todas que estão nos acompanhando de forma online. Queria nominar a todos os deputados que estão presentes, nos acompanhando, presidente de partido, mas, claro, ficaria aqui mais em nominando do que efetivamente em dialogando de certa forma. Eu pedi hoje para o cerimonial abrir uma exceção, passar uma mensagem, uma palavra. Quero também agradecer a todos os colegas de governo. Primeiramente, agradecer aos deputados Zanquim, deputado Turra, que são autores, eram autores de leis que versavam sobre esse tema e que no ano passado nós, como governo, acabamos por não debater de forma profunda, então os projetos de lei acabaram se maturando na Assembleia Legislativa e na virada de ano a gente apresenta então o projeto de lei e no dia da votação, aliás, um pouco antes, governador, feriado que teve, feriado de Páscoa, e por isso meu agradecimento especial e também a todos que participaram. Foi um feriado de muito trabalho de explanação e explicação do que o projeto de lei das taxas do Detran tinha de positivo efetivamente para a sociedade e as preocupações que se avizinhavam numa distorção do que lá estava escrito. Na figura desses dois deputados e também do líder de governo, que também trabalhou incansavelmente na compreensão do texto que foi aprovado através de um requerimento de preferência e que hoje será sancionado pelo governador do Estado. Da mesma forma, agradecer o entendimento de todos os parlamentares na votação do projeto do auxílio emergencial, que compreenderam o limite, que compreenderam o esforço que o Poder Executivo, que a Secretaria da Fazenda, os seus múltiplos técnicos, capitaneados pelo Marco, que o governador do Estado solicitou, o limite que nós tínhamos efetivamente de conseguir alcançar esse apoio e que foi também aprovado com uma emenda que foi efetivamente construída com a Assembleia Legislativa também num apoio e de convergência e de cooperação. Então, a fala é nesse sentido, é de agradecimento, porque os projetos de lei aprovados hoje efetivamente são importantes para a sociedade e também para evitar reflexos negativos no futuro de frentes aí que depois acredito que o vice-governador possa aprofundar o que o projeto de lei, no caso do Detran, traz também de benefícios. Obrigado. Passamos a palavra ao senhor deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo. Governador Eduardo Leite, vice-governador Ranolfo, secretário Antunes, e quero saudar todos os secretários, presidente do Detran, Enio Bassi, que está aí conosco, e colaboradores do Executivo. Saudar o meu presidente Gabriel Souza, saudar todos os colegas deputados e deputadas. Nós estamos fazendo aquilo que lá atrás, governador e vice-governador Ranolfo, nós nos propusemos, juntamente com os parlamentares, que era fazer os ajustes, a evolução de ajustes necessários que o Estado precisa que seja feito e, ao mesmo tempo, nós irmos também revisando questões importantes para a diminuição do custo de vida, tanto para empresas como para pessoas físicas. E o que nós estamos hoje homologando traz exatamente essa mensagem. Nós
conseguimos avançar e certamente teremos ainda a oportunidade de continuar dialogando, tanto que o nosso secretário Arthur Lemos citou o deputado Zanquim e o deputado Turra, que vejo que estão juntos, e citou justamente porque ambos têm proposições que versam sobre esta matéria e que nos darão a oportunidade de permanecermos na Casa Parlamentar discutindo novos números e avanços em relação ao tema do custo de licenciamento de veículos. Então, eu quero agradecer a confiança dos deputados e deputadas que permitiram que votássemos o texto que mandamos originalmente sobre essa matéria e estão nos dando o respaldo necessário para que essas votações, não me refiro somente a esta, poderia voltar em tantas outras, de temas importantes e necessários, elas estejam com o respaldo da ampla maioria dos parlamentares. Então, obrigado aos deputados e deputadas, e vamos em frente. Temos temas importantes ainda sob a mesa, na nossa pauta. Protocolamos esta semana, governador, que passou, protocolamos projetos que eram eles, inclusive, motivo de frentes parlamentares, de ações, de comissões da Assembleia Legislativa, que nos trarão uma capacidade de geração e retomada de desenvolvimento de setores estratégicos aí da nossa economia. Muito obrigado, governador, muito obrigado a todos. Vamos ouvir agora a palavra do senhor secretário de Estado da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Tu tens que pedir. O secretário Marco Aurélio está com o Para aí, Marco. Obrigado. Boa tarde, governador, nosso vice-governador, presidente Gabriel Souza, todos os deputados e deputadas, líder Frederico, também aos colegas de governo. Secretário Arthur, acho que pontuou muito bem. Esses dois projetos são bastante importantes e complexos de debater, a gente tem consciência disso, e eles foram possíveis e viabilizados, inclusive, por todas as outras agendas de reforma que a Assembleia tem levado adiante, né, debatendo os projetos do Executivo. No caso do PL do Detran, nós estamos passando a fazer uma cobrança mais justa, tanto do ponto de vista da comparação com outros estados, quanto do ponto de vista jurídico, ao unificar cobranças que antes estavam diferenciadas por modelos ou por outros fatores. Então, ainda que isso signifique uma redução da receita do Estado, entendemos que era uma cobrança que não estava alinhada, nem juridicamente, nem com o conceito de razoabilidade frente a outros estados. Então, é necessário, sim, que o Estado fizesse esse ajuste e foi muito importante contar com a compreensão da Assembleia. E, no caso do auxílio, sabemos que as necessidades da população são bastante grandes, mas o Estado, dentro das suas possibilidades, procurou fazer um programa bastante focado, né, com dados comprovando que se tratavam dos setores e das pessoas em situação mais atingida, pelo menos nesse primeiro momento, e sabendo, é claro, que também existem outros programas do governo federal. Então, esse esforço que se faz, né, de quase 400 milhões, juntando a redução de renúncias da receita e o auxílio,
sem dúvida nenhuma, é possível, né, pela profundidade e pela coragem com que tantos outros projetos foram à frente e nos permitiram ter menos gastos e ter também um bom patamar de receitas. Então, eu acho que é, sem dúvida, bastante simbólico, né, a forma como esses projetos tramitaram e como eles foram adiante, numa maneira que a gente tem de trabalhar, né, que a receita ela não pode vir a qualquer custo, ela tem que vir dentro de um critério justo financeiramente e também juridicamente. Acho que essas as palavras, além, é claro, de endossar tudo o que o secretário Arthur e nosso líder Frederico colocaram também. Muito obrigado mais uma vez a todos os deputados e as deputadas e vamos em frente. Vamos ouvir agora o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. O caro governador do Estado, Eduardo Leite, senhor vice-governador, secretário de Segurança, delegado Ranolfo, senhores deputados federais, Jerônimo Gergen, Marcelo Moraes, Alceu Moreira e Nereu Crispim, senhores secretários Arthur Lemos, Marco Aurélio Cardoso e o companheiro Edson Brum, senhor diretor-geral do DETRAN, Enio Vaz, senhor deputado Frederico Antunes, líder do governo, senhores deputados estaduais que nos acompanham, Adolfo Brito, Ayrton Lima, Aloysio Plasma, Beto Fantinel, Carlos Búrio, Dalciso Oliveira, Dirceu Franciscon, Faisal Caran, Franço Menzi, Franciane Bayer, Gilberto Capuani, Marcos Vinícius, Matheus Vespe, Neril Carteiro, que está de aniversário hoje, meus parabéns, deputado, pelo aniversário, Pedro Pereira, Sérgio Turra e Vilmar Janquim, que estão no mesmo gabinete, Vilmar Lourenço, Zé Nunes e Lá Braitembá. Bom, em nome da Assembleia Legislativa, quero parabenizar aqui a realização desse ato de sanção de 2 projetos de leis, que agora viram lei, que são projetos de extremo interesse público. A importância da readequação das taxas do DETRAN, que significa a melhoria na condição da cobrança dela, melhor organização na cobrança dela e também, obviamente, a minoração da taxa paga pelo contribuinte, o que por si só já seria muito importante e relevante. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, que nunca se furtou de fazer esse debate, ao contrário disso, sempre esteve à disposição de fazer esse debate e o fez assim que o governo conseguiu enviar o texto final à apreciação dos deputados. Bem como também saúdo, e aí, se me permite um comentário, né, registro o protagonismo da Assembleia Legislativa, mais uma vez, o que tange ao auxílio emergencial estadual, que é um auxílio extremamente importante, que vem ao encontro do que a sociedade precisa neste momento, em que pese insuficiente, porque sabemos aí, somos sabedores do drama econômico vivenciado pela economia brasileira como um todo, né? Mas tenho certeza que é um gesto importante, mitiga o problema que está acontecendo nos principais setores mais prejudicados, a começar pela hotelaria e gastronomia, e adicionando-se, então, por ação da Assembleia Legislativa, deputado Frederico, o setor de eventos, que, aliás, só foi possível incluí-lo, dado aí a gentileza e a compreensão dos deputados membros da mesa, que nos autorizaram a repassar 7 milhões de reais ao Executivo, que esse recurso pudesse financiar o subsídio ao setor de eventos. São 1.000 desempregados do setor de eventos, mais 6.700 microempreendedores individuais e 470 empresas pessoas jurídicas do Simples Gaúcho do setor de eventos que serão inclusos nesse sentido. Hoje, e também quero registrar que, embora atrasado, me parece que houve o envio do projeto de lei para mudar a lei de diretrizes orçamentárias este ano para incluir também política de subsídio do Estado brasileiro, da União Federal à Economia, tá? O que me parece bastante óbvio que qualquer país, né, minimamente, que se importa minimamente com a sua economia no mundo inteiro, no meio de uma pandemia, se preocupe em subsidiar a economia. E assim aconteceu na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul, em alguns países, na Ásia, na Oceania, né? E o Brasil precisa muito que a União Federal, que tem muito mais capacidade para fazer uma política pública como essa, necessária como essa, possa viabilizar essa ação a partir das suas ferramentas que dispõem, fiscais, entre outras questões. Então, quero parabenizar a todos os 55 parlamentares que aprovaram essas 2 legislações e também agradecer ao governador que gentilmente atendeu, fazendo um gesto novamente ao Legislativo,
Um outro projeto que foi aprovado também na mesma sessão, que é o projeto de lei que proíbe as corridas de cães no estado do Rio Grande do Sul. Nosso pedido vai permitir que a Assembleia promulgue essa iniciativa, que também vai ao encontro aí das demandas da sociedade gaúcha. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor vice-governador e secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero iniciar a minha breve manifestação, saudando o nosso governador Eduardo Leite. Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, o líder do governo na Casa Legislativa, na nossa Assembleia, deputado Frederico Antunes, em saudando vossas excelências, estender a saudação a todos os deputados e deputadas estaduais que nos acompanham neste momento. Na pessoa do deputado federal Alceu Moreira, quero saudar a bancada federal gaúcha, que também participa deste evento. Saudar o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, em saudando o Arthur, estender a saudação a todos os nossos secretários e secretárias que também acompanham este momento. Peço bem ainda, senhor governador, para saudar o diretor-presidente do DETRAN, o doutor Enio Bassi, que também, de forma acompanha este momento. Temos hoje o sancionamento de duas leis importantes, e começo exatamente aquela que traz novos valores das taxas do nosso DETRAN. É importante salientar que a taxa de licenciamento anual, que até então estava no valor de R$ 94,69, passa neste ano de 2021 a ser cobrado R$ 66,70. Então, é importante que, mesmo durante a crise da pandemia, com seus efeitos na economia, nós consigamos chegar a este patamar da taxa anual de licenciamento. É importante aqui também dizer que, comparativamente com outras unidades federativas do nosso país, essa taxa passa a ser uma das menores, por assim dizer. Ainda com relação ao DETRAN, é de salientar também a taxa de alteração de registro de automóveis. Nós tínhamos até então 10 taxas, e a partir de agora, com a aprovação desta lei na Assembleia e a sua sanção nessa tarde, um valor só. Isso vem ao encontro do que já havia sido decidido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Nessa taxa, somente nessa taxa, eu faço questão de frisar que 82% dos usuários do DETRAN deste serviço terão uma redução do pagamento quando fizerem alteração no seu registro. Então, não tem dúvida que é importante. E, para finalizar, também quero aqui, muito rapidamente, reconhecer a importância da instituição do auxílio emergencial. Todos nós sabemos das dificuldades financeiras, econômicas, geradas pela pandemia. Eu sempre saliento, e vou salientar novamente, isso não afeta a capital do estado, não afeta o Rio Grande do Sul, não afeta o nosso país, isso afeta o mundo todo no reflexo econômico e financeiro. Mas, mesmo diante das nossas dificuldades fiscais, nós conseguimos, governador, com o apoio da nossa Assembleia Legislativa, instituir, a partir do sancionamento dessa lei, este auxílio emergencial. Então, acredito que estamos todos aí caminhando na busca do bem comum, de maneira tanto o Poder Executivo quanto a nossa Assembleia Legislativa, que tem sido muito parceira nesses avanços do nosso Estado. Seria, rapidamente, como disse, essas as observações a fazer. E, para finalizar, acho que é importante também dizer que, para os nossos contribuintes, para os usuários do DETRAN, a partir de amanhã, esses novos valores já estarão sendo aplicados. Então, aquele que quiser, por exemplo, fazer o recolhimento da taxa anual de licenciamento, já o fará com esse valor novo dessa lei que vai ser sancionada em alguns instantes aí por Vossa Excelência. Seriam essas as observações. Obrigado. Bueno.
Neste momento, o senhor governador do estado irá sancionar as referidas leis. Lembrando que as duas leis estão na mesma pasta. A primeira, a que altera a lei número 8.109, que dispõe sobre a taxa de serviços diversos. Em seguida, a que institui o auxílio emergencial de apoio à atividade econômica e de proteção social, bem como estabelece medidas de enfrentamento às consequências econômicas e sociais da Covid-19. Se o Arthur não assinar, não vale. Né? Vai assinada também pelo senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur. Aqui. Presidente Gabriel, por favor. Por favor, Frederico. Apresentando aqui. Então. Feito o registro, vamos ouvir o senhor governador do estado, Eduardo. Muito boa tarde a todos. Quero saudar com muita alegria o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, em seu nome, os parlamentares que estão aqui. Vou me arriscar a citar os que o protocolo me traz aqui. Deputado Beto Fantinel, deputado Dalciso Oliveira, deputada França Mendes, deputada Franciane Baia, deputado Marcos Vinícius de Almeida, deputado Matheus Vesco, deputado Neri o Carteiro. É o Neri que está de aniversário hoje? É isso? Neri, nosso abraço e desejo felicidades e muitas alegrias. Deputado Pedro Pereira, deputado Sérgio Tu, Mar Lourenço, deputado Vilmar Zanquim, deputada Zilá Breitenbach, em nome, então, deles, o Parlamento Gaúcho, que, afinal, foi quem fez, justamente, conosco uma reunião, demandando que o Estado pudesse apresentar de alguma forma, na medida das suas possibilidades, o auxílio emergencial gaúcho, né, e que nós nos dedicamos a construir uma proposta que fosse factível dentro da realidade orçamentária do governo gaúcho e dentro da realidade econômica daquilo que nós estamos vivenciando com a pandemia de coronavírus. Saudar o nosso vice-governador do Estado, que é nosso secretário de Estado da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, que liderou o processo para a revisão das taxas do DETRAN, o nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que destacou muito bem a importância da nossa base ter trabalhado com responsabilidade este tema junto à Assembleia Legislativa, e por isso agradeço também ao nosso líder do governo, o deputado Frederico Antunes, porque a nossa base, o Parlamento Gaúcho, debateu com a responsabilidade para com a população, para que esse assunto das taxas do DETRAN significasse efetiva redução e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de garantir a sustentabilidade das ações do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um debate importante que se estabeleceu e que vai garantir à população gaúcha a redução de custos na emissão dos documentos, do CRLV e também das transferências de veículos junto aos registros estaduais. Saudar também os deputados federais, que virtualmente aqui nos acompanham, o deputado Nereu Crispim, deputado Alceu Moreira, também deixar a eles o meu abraço, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, e do Desenvolvimento Econômico, o deputado Edson Brum, também está aqui conosco. O diretor-geral do DETRAN, Enio Bassi, senhoras e senhores. O que nós estamos falando aqui hoje, é importante que fique claro para os deputados. Né? Os deputados do Rio Grande do Sul formaram maioria desde o início do nosso mandato para que nós fizéssemos reformas profundas no Estado gaúcho. Temas antipáticos, né, de reformas na Previdência, reformas nas carreiras do serviço público, privatizações, enfim, temas que, via de regra, são interesses específicos. Não vou fazer o juízo de mérito sobre se positivamente ou negativamente, mas o ponto objetivo é que interesses específicos precisaram ser contrariados para que nós reduzíssemos
o custo da máquina pública. E é por reduzir o custo da máquina pública que nós conseguimos, neste ano, vejam a importância das reformas que fizemos para que, num ano de pandemia, em que o Estado está sendo sobredemandado, nós pudéssemos estar abrindo mão de receita. Façam comigo as contas. Na nossa reforma tributária aprovada no ano passado, o Estado, ao extinguir a DIFAL, ao reduzir as alíquotas internas, ao reduzir a alíquota básica de 18% para 17,5%, abriu mão de cerca de 460 milhões de reais. Com as taxas do DETRAN sendo reduzidas neste momento, o Estado do Rio Grande do Sul estará abrindo mão de 270 milhões de reais. E ainda estamos num auxílio emergencial com a receita do Estado, colocando na sociedade gaúcha, com a emenda feita pelo apoio que a Assembleia dá, quase 140 milhões de reais. É um total de 870 milhões de reais, 870 milhões de reais, que deixam de estar nos cofres públicos e que estarão com a sociedade, num ano de pandemia em que a sociedade está sendo especialmente afetada pelas questões econômicas. Então, graças às reformas que nós fizemos, que reduziram o custo da máquina, que reduziram o custo do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul está, neste ano, com redução de taxas, com fim da DIFAL, com fim do imposto de fronteira, com a redução das alíquotas internas, que se opera a partir deste mês de abril, e com o auxílio emergencial, permitindo que 870 milhões de reais que seriam chamados da população, que seria a população chamada a contribuir com o Estado, nós estamos deixando na sociedade. E é por isso que eu quero agradecer a todos os deputados que têm, junto conosco, trabalhado por um Estado mais moderno, mais eficiente, que têm enfrentado as discussões mais duras para viabilizar estas reformas. Porque tudo isso tem sido feito, quase R$1 bilhão, nós estamos falando aqui, quase R$1 bilhão que deixa de ir para os cofres públicos, que ficam na sociedade, e tudo isso sendo feito com o salário dos servidores em dia, com fornecedores em dia, com pagamento a hospitais em dia. E mais do que isso, com as privatizações que vêm pela frente, com a organização de um plano de investimentos que também vai ajudar a nossa economia a ser retomada, porque com as receitas correntes estamos sustentando as nossas despesas correntes e a receita extraordinária das privatizações, portanto, não precisará ser chamada majoritariamente para o que na história do nosso Estado ao longo das últimas décadas acabou se vendo acontecer. Eu também não estou aqui trazendo nenhum juízo de valor sobre se as intenções foram boas, ruins. Eu não acredito que nenhum gestor tenha no Estado do Rio Grande do Sul governado, gerido com má intenção, mas o fato é que o desequilíbrio fiscal do Estado fazia com que receitas extraordinárias servissem para sustentar despesas ordinárias. Aí a responsabilidade que a gente tem com o ajuste fiscal, que não é um fim em si mesmo, mas é o que financia as políticas públicas mais importantes para a população. Então, quero agradecer a todos os nossos deputados estaduais que fizeram um bom debate, que deram as suas contribuições. O que se fez agora não é resultado apenas das votações de agora, da última semana, é isso que eu quero deixar claro. É consequência de uma série de ações que vêm sendo feitas no nosso Estado, mesmo antes do nosso governo, deixando claro, né, que o governo Sartori, nós temos falado sempre, consideramos o nosso mandato um mandato de evolução e não de ruptura, e a evolução significa poder aproveitar aquilo que de bom vinha sendo feito e, ao nosso estilo, dar a nossa velocidade que os nossos tempos exigem e avançar. E é isso que a gente tem feito juntos. Então, muito obrigado a cada um dos deputados e deputadas.
fiquem mais uma vez satisfeitos, eu diria aqui, pela vida pública que escolheram, porque é disso que nós estamos falando. 870 milhões de reais no conjunto da obra que o Estado do Rio Grande do Sul está deixando circular na economia, porque deixou, né, se fez a condição por todas as ações que empreendemos para que o Estado pudesse abrir mão desta receita e permitir que ela circulasse a nossa economia. Vejam como isso é importante num ano de pandemia. Muito obrigado, presidente Gabriel Souza, por conduzir o parlamento nas condições de ponderação, moderação, que são a sua característica, para permitir que se agilizasse este processo e se garantisse a votação célere desses projetos que vão fazer a diferença para muita gente no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. A todos que participaram, a todos que nos prestigiaram, muito obrigado. Estamos encerrando essa solenidade. Obrigado.